Eu confesso que nesse momento que a gente vive, hoje o Brasil está apresentando uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU. O presidente Lula tem jogado um papel importantíssimo. O que nós queremos? A criação de um corredor humanitário nesse momento. Eu fico impressionado como aqui nessa Câmara, aqui nesse Congresso, o bolsonarismo usa de forma sórdida uma tragédia humana para fazer luta política interna aqui, com fake news, atrás de fake news. Eu tenho muito orgulho do desempenho do presidente Lula, presidente Rui Falcão, nesse momento. Age como estadista, como humanista, como pacifista. Desde o começo, condenou as posições, o ataque do Hamas de forma firme. Está aqui, primeiro Twitter, no dia do ataque. Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer das suas formas. E fala depois da necessidade de uma saída, de buscar a criação dos dois estados. Fez um outro Twitter falando das crianças. Apelo do presidente Lula em defesa das crianças palestinas e israelenses. Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU e à comunidade internacional para que juntos, com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação dos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza. Essa tem sido a posição do presidente Lula, que telefonou para o presidente de Israel, que telefonou para o presidente do Egito, que está articulando que essa resolução seja aprovada no Conselho de Segurança da ONU. É uma postura de um grande estadista, de um humanista. E a gente sabe, quando olha para tudo que aconteceu desse conflito, quando a gente volta àquela Assembleia Geral da ONU, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que em 1947 criou os dois estados, Estado de Israel com o Estado da Palestina. Claro que sabemos que ali houve negociação da União Soviética com os Estados Unidos. Sabemos que depois, em 48, não foi bem isso, porque a resolução da ONU, a resolução 181, dava 53% do território para Israel, 47% para os palestinos. No outro ano, em 1948, houve uma ofensiva que foi considerada, que o nome é chamado Nakba, que significa catástrofe. E houve um processo, sim, ali, onde o território dos judeus aumentou para 78%. Mas depois, nós tivemos 93, período que antecede 93, o Acordo de Oslo. Estava lá, Yitzhak Rabin, apertando a mão de Yasser Arafat com Bill Clinton. Qual o problema? Yitzhak Rabin assinou esse acordo em 93. Em 95, um terrorista de extrema-direita matou Yitzhak Rabin. Shimon Peres assume. E depois a gente viu uma sequência de governos, Netanyahu está há muito tempo, de extrema-direita em Israel. Eu falo isso porque Yitzhak Rabin era um general israelense. Participou, Pedro Arraes, de muitos combates. Yitzhak Rabin, nesse momento, fez uma declaração da assinatura do acordo entre Israel e Palestina que nós temos que trazer à tona nos dias de hoje. Estamos destinados a viver juntos, no mesmo solo, na mesma terra. Nós, os soldados que regressamos da batalha, manchados de sangue, nós que vimos os nossos familiares e amigos mortos diante dos nossos olhos, nós que assistimos aos seus funerais e não pudemos olhar nos olhos dos seus pais, nós que viemos de uma terra onde os pais enterram os seus filhos, nós que lutamos contra vocês, palestinos, nós lhe dizemos hoje, em voz alta e clara, chega de sangue e lágrimas. Yitzhak Rabin foi assassinado. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo essa tragédia. Está lá, em Israel, um governo de extrema-direita, o governo mais à extrema-direita da história de Israel. Vocês sabem que o maior jornal de Israel se chama Haaretz. Esse jornal não tem nada a ver com a esquerda. Haaretz
Você sabe qual foi a capa, o editorial do Haaretz no outro dia? Netanyahu é o responsável. Olha o que dizem. O desastre que se abateu sobre Israel é de clara responsabilidade de uma pessoa, Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro, que se orgulha de sua vasta experiência política, falhou completamente na identificação dos perigos para os quais conduzia conscientemente Israel ao estabelecer um governo de anexação e desapropriação, ao nomear Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir a posições chaves, ao mesmo tempo que adotava uma política externa que ignorava abertamente a existência e os direitos dos palestinos. Esse Ben-Gvir, que o jornal Haaretz se refere, na verdade, ele é o ministro da Segurança do Estado de Israel. A organização que ele pertencia, lá atrás, era considerada organização terrorista pelos Estados Unidos. Parece estranho. Foi esse cidadão, que hoje é ministro da Segurança, que arrancou um pedaço da placa de Yitzhak Rabin, antes da morte de Yitzhak Rabin, para dizer, nós vamos chegar até você. É isso. Foi condenado por um tribunal israelense por terrorismo. Falo tudo isso, senhores, porque o debate aqui é um debate feito de forma errada aqui no Congresso Nacional. E eu quero dizer o seguinte, deputado Orlando, o nosso presidente Lula, eu espero que hoje, esse Brasil grande que quer a paz, esse Brasil do presidente Lula, que a gente consiga aprovar no Conselho de Segurança da ONU essa resolução, para que a gente abra um cordão humanitário. Aquela faixa de Gaza hoje, nós condenamos o ataque do Hamas. Na resolução do Brasil fala claramente ataque terrorista do Hamas, para resolver esse problema. Mas nós sabemos, ali nós temos uma prisão ao ar livre, 43% da população palestina são crianças. Tem que ter um cessar-fogo, tem que ter um corredor humanitário. Não dá para aceitar isso. Esse é o verdadeiro debate. Encerro, senhor presidente, dizendo que essa turma bolsonarista não tem autoridade para falar sobre isso, para falar sobre terrorismo. É uma turma que sempre flertou com golpe. Hoje está sendo indiciado. Tentativa de golpe, de abolição do Estado democrático de direito. Eu lembro do atentado no Rio Centro, senhor presidente. Esse bolsonarismo aqui sempre flertou com o terrorismo. Era da ala de Silvio Frota. Tentaram explodir uma bomba, matando 30 mil pessoas. É a mesma turma que tentou colocar uma bomba aqui no aeroporto de Brasília no dia 24. Essa turma não tem condições de falar sobre isso. Lula é um humanista, Bolsonaro um golpista.